Então, gente, muito boa noite a todos. Gostaria de dizer a vocês mais uma vez que é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês compartilhando esses conhecimentos que a gente tem. Para mim, é uma forma de exercitar o que eu aprendi até agora e, de uma certa forma, rever alguns assuntos que eu já passei, que eu já vi. E agora, nesse momento, trocar experiências, porque assim, querendo ou não, muita gente que participa dessas lives que a gente faz fazem perguntas que são pertinentes, fazem perguntas que são importantes, fazem perguntas que são muito legais, e aí a gente, quando compartilha isso, quando passa essas informações que a gente já tem, a gente de uma certa forma termina aprendendo mais, né? Eu gostaria também muito profundamente de agradecer as pessoas que já participaram das outras lives, que fizeram alguns comentários, que fizeram até algumas, passaram para mim até alguns elogios interessantes. Confesso que fiquei bastante feliz com isso. E eu queria dizer a vocês o seguinte, gente. Tudo que vocês questionam nos vídeos, questionam nas lives que a gente faz, são de extrema importância. Gostaria de dizer às pessoas que, se desejarem fazer perguntas no privado, seja no WhatsApp, as pessoas que têm meu WhatsApp, ou então aqui pelo Messenger do Facebook, podem ficar à vontade, tá? Podem fazer essas perguntas tranquilamente, sem nenhum problema. E aí, no que for possível eu responder, tá? O que tiver dentro do meu conhecimento eu respondo. O que não for, infelizmente, eu vou dar uma pesquisada, vou verificar, e aí a gente faz dar essas respostas aí a essas pessoas. Uma coisa interessante é que eu falei aqui semana passada que a gente está querendo montar um canal no YouTube. E aí algumas dessas lives, acho que todas elas vão para lá. E eu estou tentando fazer as lives na quarta e na sexta-feira. Lembrando a vocês que na próxima quarta-feira a gente conclui aquele estudo que a gente começou sobre obsessão, tá? E hoje a gente vai falar sobre Deus. Quando eu falo que a gente vai falar sobre Deus, não é em tom de fofoca, que Deus não merece fofoca. Ninguém pense que eu disse eu vou fazer uma live para falar de Deus porque eu não tenho ninguém para quem falar e eu vou falar dele. Não. A gente vai tentar entender o nosso Criador, tá? Tentar entender as provas, as evidências. Desculpa aqui, gente. Então, a gente vai tentar entender algumas questões da existência de Deus, e essas questões elas abrangem evidências que estão lá no Livro dos Espíritos, tá? Questões que estão lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai tentar responder da melhor forma possível, tá? Então, hoje a gente vai dar uma olhada. Boa noite, Ju, tudo bom? Então, assim, hoje a gente vai dar uma olhada entre Deus, tá? Deus e o infinito, tentar entender o que é que significa infinito, as provas da existência de Deus e os atributos da divindade, tá? Então é o seguinte, eu gostaria, antes de começar a gente falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a presença de Rivelino, que está assistindo esse vídeo com a gente. Obrigado, Riva, por sua presença. Faz tempo que a gente não se vê, não é isso? E a gente vai começar a falar sobre essas questões de Deus, né? A primeira pergunta que a gente pode fazer é uma pergunta que todas as pessoas se fazem, né? Que é Deus, né? E Kardec, tá? Que é o autor do Livro dos Espíritos, de onde a gente tirou todo esse texto para trabalhar aqui. Allan Kardec, ele fez uma pergunta bastante interessante. Ele fez a pergunta de uma forma interessante. Ele fez a pergunta não
da seguinte forma: o que é Deus ou quem é Deus? Kardec perguntou: que é Deus? Então ele jogou a pergunta de forma indefinida, tá? Ele lançou a pergunta de forma indefinida para ver se obteria alguma definição, alguma exatidão sobre quem é Deus. E aí, os espíritos, porque todo o livro dos espíritos ele é feito dessa forma. Kardec lançava perguntas e os espíritos, através de psicografia, respondiam para Kardec. Então a primeira pergunta que Kardec fez no livro dos espíritos é: que é Deus? E a resposta foi uma resposta clara, uma resposta sucinta e uma resposta bastante esclarecedora, que derruba em muitas questões ateístas até a resposta, as perguntas e as respostas contrárias à existência de Deus. Eles respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O que é que isso quer dizer? Vamos traduzir isso de uma forma tranquila. Deus é a inteligência suprema. Nada poderia ser criado de forma casual, por um acaso ou de um ato impensado, tá? Todo o processo da criação terrestre, e nesse processo de criação tudo foi meticulosamente pensado, tudo foi feito de forma coerente, organizada. Então ele responde que Deus é a inteligência suprema e que não há nenhum ser sobre esse mundo ou sobre em qualquer mundo habitado que seja mais inteligente que Deus. Eles ainda respondem que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é responsável por todas as coisas que foram criadas, direta ou indiretamente. Quando a gente pensa neste livro, por exemplo, num livro qualquer, a gente pode dizer assim: não, mas foi o homem que fez esse livro, foi o homem que confeccionou, que escreveu, etc. Ótimo, isso é correto, isso não é incerto, isso é absolutamente correto. Entretanto, para que esse livro chegasse às nossas mãos, houve toda um manufaturamento, ou seja, uma produção industrial para que esse livro chegasse às nossas mãos. Para que houvesse esse livro é necessário que haja papel, para que haja papel é necessário que haja madeira, para que haja madeira é necessário que hajam árvores e etc. Então, tudo é retirado da natureza. E quem criou a natureza? É uma pergunta que responde exatamente, basicamente, tudo a respeito de causa primária. Causa primária, ou seja, tudo que temos, tudo que pegamos, tudo que vestimos, tudo que comemos, tudo que olhamos ao nosso redor tem como causa primária Deus. E aí a pergunta, a segunda pergunta de Kardec é uma pergunta bastante interessante também, que é: que se deve entender por infinito? As pessoas têm a ideia de que infinito é algo que começou e não terminou, tá? Tem a ideia de que infinito é aquilo que elas não conseguem mensurar. É muito comum a gente ouvir nas pessoas que estão apaixonadas a expressão: eu te amo ao infinito, eu te amo infinitamente. O que isso quer dizer? Que elas não conseguem mensurar, não conseguem medir o quanto amam a outra pessoa. E aí os espíritos responderam para Kardec que infinito é o que não tem começo e nem fim. Oi, Ricardo, boa noite, meu querido. Prazer ter você aqui. Não sabia que você ia querer assistir essa live hoje não, mas já que você está aqui com a gente, ótimo, fico muito feliz. Então é o seguinte, o que não tem começo nem fim é o infinito. Não tem começo nem fim.
o desconhecido é o infinito, tudo o que é desconhecido é infinito. Ou seja, muitas vezes a gente pergunta assim, qual a dimensão do espaço, que tamanho tem o espaço? E a resposta mais comum e mais lógica para nós é que o espaço, ele é infinito. Claro, você não consegue medir o tamanho de um espaço, do espaço sideral. Você não consegue mensurar, tá? Então, o espaço, ele é infinito. Mas quando a gente consegue definir que o espaço é infinito, a gente consegue entender que ele não tem começo e nem tem fim. Ok? Então, eles deixam bem claro que tudo que a gente não consegue mensurar, tudo que a gente não consegue medir, tudo que a gente não consegue explicar, tudo que a gente desconhece, é considerado infinito na linguagem dos espíritos. Então, essas duas definições aí são bastante claras para a gente ter uma grande ideia do que seria Deus. Do que é Deus. Do que seria não, do que é. Então, essas questões, elas são completadas por uma terceira pergunta de Kardec, que ele diz o seguinte nessa pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Ora, se a gente não consegue mensurar, se a gente não consegue entender ou ver ou entender aquilo que é Deus, é uma pergunta justa, é uma pergunta lógica quando a gente diz assim, Deus é o infinito? E muitas pessoas, por falta de conhecimento, passam essas informações para a gente. Quando a gente questiona, até algumas pessoas, de líderes de religiões, que a gente, na adolescência, na infância, a gente quer saber o que é Deus. Aí eles dizem, Deus é o infinito. Lógico, Deus é infinito, porque a gente não consegue definir de imediato aquilo que seria Deus. Mas os espíritos respondem de uma forma interessante, o seguinte, que é uma definição incompleta, que é uma pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Ou seja, a gente não tem palavras para definir aquilo, então a gente usa essa expressão que Deus é o infinito. Então eles ainda vão além e dizem que Deus é infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração, é algo que a gente não consegue captar. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa, é definir uma coisa que não está conhecida por outra que não o está mais que a primeira. Essa semana eu abri aqui o Facebook. Boa noite, Mary, muito prazer. Essa semana eu abri aqui o Facebook e vi uma frase bastante interessante que dizia assim: Deus é Deus. Mas o que é Deus? Ou seja, é dizer que uma coisa não está conhecida por outra coisa que não está mais conhecida do que a primeira. Se eu não conheço Deus, eu digo que Deus é Deus e fim de papo. Então, quem é Deus? A gente não respondeu essa pergunta. Eu dizer que Deus é Deus, não cheguei em canto nenhum. A gente não consegue responder essa pergunta dizendo que Deus é Deus. Fim. Ou seja, não há uma definição assim a princípio pelo conhecimento humano do que é Deus. Essa figura que serviu como argumento para tantas coisas que acontecem no nosso mundo. Por exemplo, quantas pessoas tomaram por base realizar guerras, realizar atrocidades em nome de Deus? E aí, será que Deus é motivo para guerra? É motivo para discórdia? É motivo para algo que cause mal? Ora essa. Se aqui a gente acabou de informar, de ler, que os Espíritos informaram para a gente que Deus, ele é infinito em suas perfeições,
O mal não é perfeito. Então Deus não tem atributo de maldade. Não tem atributo de extermínio. Deus ele é criador. Se ele é criador, a criação é oposto a extermínio. Ok? Então, essas guerras que se travaram ao longo da história, que ainda se travam, guerras que a gente pode dizer guerras santas, é horrível esse termo, guerra santa, essa questão que as pessoas utilizam-se das suas diferenças religiosas para sobrepujar, entrar em conflito com países que têm ideologias religiosas diferentes, utilizando Deus como argumento. Isso é uma bobagem, é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem fundamento. Não existe como a gente utilizar Deus para realizar extermínios, para realizar massacres, para tirar a vida de uma outra pessoa. Eu acredito, e isso é certo, que a gente não deve levar em consideração que isso é um argumento válido. Não tem fundamento. Utilizar-se de Deus para realizar atrocidades é algo completamente descabido. Outra pergunta interessante, e agora a gente vai falar sobre as provas da existência de Deus, ou seja, por que a gente pode ter certeza que Deus existe? Na quarta pergunta do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Isso é uma pergunta muito comum, tá? E que eu acredito que é bastante interessante. Muitas pessoas perguntam pra gente: Deus existe? Sim, existe. Por quê? Me prove que ele existe. Então, sobre a prova da existência de Deus, se ele é a causa primária de todas as coisas, se ele é motivo de tudo que existe, se ele está em todas as coisas, aliás, se todas as coisas descendem de Deus, então, Érica Rodrigues, boa noite. Se todas as coisas descendem de Deus, são frutos da criação de Deus, basta olhar ao redor que nós vamos encontrar Deus em todas as coisas. E a resposta que os espíritos dão para Kardec a respeito disso aí, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, eles respondem que está num axioma, certo? Numa verdade que a gente aplica às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Vamos traduzir isso aí. Não existe causa sem efeito. Perdão, não existe efeito sem causa, me perdoe. Não existe efeito sem causa. Tá? O que é um efeito? É a consequência de um ato. Vamos lá. Eu estou num ônibus, o ônibus freia, a minha tendência é sofrer o efeito da inércia, né? A gente ser jogado para frente. Ou seja, toda ação tem uma reação, e a reação é fruto de uma ação. Ok? Então toda causa ela gera um efeito. Portanto, todo efeito tem uma causa. Então basta olhar tudo ao redor que você vai procurar o causador de todos os efeitos. Felipe Lucena, muito boa noite, muito prazer ter você aqui com a gente. Então você vai encontrar nas evidências as provas de Deus, da existência dele, tá? No que nos cerca. Para crer-se em Deus, e esse é um comentário de Kardec, para crer-se em Deus basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar ainda que o nada pode fazer alguma coisa. Vamos lá. Quando se fala muito da criação, algumas pessoas se utilizam do argumento do Big Bang. Tá? É um argumento bastante interessante, que tudo veio de uma explosão, etc.
De repente pode ter sido assim. E a causa que muitos argumentam sobre o Big Bang é que eram duas moléculas que estavam no espaço e perderam a estabilidade e entraram em conflito, e essas duas moléculas se chocaram e todo o universo nasceu dessa explosão. Ok. Mas se a gente parte do princípio que as duas moléculas estavam estabilizadas, estavam estáveis, estavam ali quietinhas, e alguma coisa fez com que essa estabilidade fosse perdida. Quem tirou a estabilidade disso é algo que a gente tem que questionar. Se eu tenho aqui um óculos e eu deixo esse óculos aqui, tranco toda a casa de forma que ninguém consiga entrar, e eu voltar daqui a 20 anos, esse óculos ele vai ter que estar aqui, porque se ele não estiver aqui, alguém ou alguma coisa tirou esse óculos daqui do lugar. Então tudo tem causa. E Deus, ele é a causa de tudo, ele é a causa primária de todas as coisas. Duvidar da existência de Deus é negar que o acaso possa ter criado alguma coisa. Ora, se eu tenho uma caixa de nada e abrir aquela caixa, uma caixa cheia de nada, o que é que eu vou tirar dali de dentro? Nada, o nada não tem inteligência suficiente para criar alguma coisa. Então, Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ora essa, vamos lá. Que dedução a gente pode tirar de um sentimento instintivo que os homens trazem em si da existência de Deus? Por natureza, o homem tem o instinto, a ideia nata de que existe um Deus. O homem em si, ele tem essa percepção desde sempre. Quando ele percebe ao redor de si que existe algo, mas algo superior a ele. Algo que foi, por exemplo, quando você observa uma planta e você vai lá atrás verificar de onde veio aquela planta. Essa planta veio de uma semente. Tudo bem, mas essa semente ela vem de onde? A semente vem de uma flor, lindo. E essa flor vem de onde? De outra planta. E essa outra planta vem de onde? Quem criou? Essa planta nasceu assim por um acaso, do nada, em sua perfeição, de raízes e caule e seiva que circula, e terra que é sugada para se transformar em energia, do sol que se transforma também em energia para alimentar essa planta. Então, tudo isso é obra do acaso. Mas existem também as teorias evolucionistas, entendo que algumas espécies evoluíram, claro, elas evoluíram por uma questão de adaptação ao ambiente. Isso não é negado de forma alguma através dos espíritos. O próprio homem ele entra em estado de evolução, o próprio planeta ele entra em estado de evolução constantemente. Estamos em constante movimento. Isso é inegável. Uma evolução não se dá do dia para a noite. Uma evolução é algo que se passa em questão de anos, de séculos, de milênios. Não é algo que acontece do dia para a noite. É necessário que haja um conjunto de fatores para que essas evoluções aconteçam. Então, quando Kardec pergunta que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus, a resposta que os espíritos dão para Kardec é uma resposta interessantíssima. Eles dizem que a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Nessa resposta que os espíritos deram para Kardec, a gente volta ao princípio de que tem que haver uma causa para tudo. E se temos sentimentos, se temos a ideia de que algo pode ser criado, pode ser feito, se temos essa percepção de que existe algo, é que provavelmente ela exista, que ela possa ser feita, que ela possa ser criada. Pode ser que
a minha forma de criar um determinado objeto ou um determinado um objeto, vamos levar assim em consideração, seja uma forma bastante complexa, seja uma forma bastante difícil, mas a ideia que eu tenho para que aquele objeto seja construído possa levar meses e um esforço muito grande, mas há a possibilidade daquele objeto existir. Então há uma causa, há um efeito, há uma causa para tudo no mundo. A sexta pergunta que Kardec faz é uma pergunta muito legal. É o seguinte: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Olha só, algumas pessoas crescem com ideias que lhe foram incultadas, que lhe foram implantadas na mente. Uma ideia muito prática de ser explicada é a ideia do racismo. Por exemplo, as pessoas não nascem racistas, elas se tornam racistas. Por quê? Porque elas ouviram de alguém algo contra determinada raça, ou, né, que lhes faz crescer o preconceito, que lhes faz alimentar esse preconceito. Quando você pega uma criança na mais tenra idade, na sua mais completa inocência, ela não tem nenhum sentimento de racismo ou preconceito com ela. É preciso que alguém incuta esse sentimento, incuta esse sentimento, introduz esse sentimento na mente de uma criança. Da mesma forma, é o preconceito dado aos homossexuais. A forma como as pessoas discriminam e tratam mal o homossexualismo. Por quê? Porque alguém lhes fala que o homossexual é alguém que tem uma perversão, que faz mal, que é abominável, que Deus não permite isso, que isso é pecado, que isso é isso e aquilo outro. Enfim, cria-se todo um pacote de coisas negativas, de fatores e fatos negativos, e se joga essas ideias na mente das pessoas e as pessoas passam a abominar isso aí. Então Kardec pergunta de uma forma interessante se esse sentimento que nós temos, que é íntimo, que é inerente a cada pessoa, da existência de Deus, ele poderia ter sido fruto da educação, de um resultado de ideias que foram adquiridas. E os espíritos responderam para Kardec de uma forma bem interessante. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? É importante levar em consideração que Kardec ele utiliza-se da expressão selvagens, porque isso o livro dos Espíritos é um livro que completou tem muito mais que 100 anos, tá? E esse livro, Kardec naquela época tratava, por exemplo, de povos indígenas como selvagens, dos povos africanos como selvagens, porque a civilização daquela época se achava superior a essas outras civilizações, e aí ele leva em consideração que eles são selvagens. Então, mas se a gente parar para analisar o seguinte: os índios, vamos falar do nosso país, do nosso Brasil, os índios brasileiros, eles têm toda uma tradição dos seus deuses. Eles têm o deus Tupã, tem vários deuses que eles acreditam, mas da forma deles há um ser superior. Se Tupã, me perdoem se eu estiver errado, for o deus Sol, eles acreditam que há um ser supremo acima disso aí. Então não há, no caso, a educação primária, a mesma educação que o homem civilizado teve, que o homem que está nessa civilização teve, igual a do índio. O índio não tem essa mesma educação que nós tivemos, de frequentar as escolas, etc., para ter uma noção do que é Deus, através dos professores de religião e etc. Mas eles têm um sentimento de que existe um Deus. Mesmo que ele seja o Deus para eles seja de forma particionada, que eles tenham Deus para
a lua, o deus do sol, o deus da água, etc. Mas eles sabem que existem seres, um ser superior ou seres superiores. A gente deve essa mesma ideia à mitologia grega, que temos o deus supremo, como Zeus, né? E temos outros deuses inferiores ligados a essa mitologia grega. Temos ainda a mitologia nórdica, que tem até o famoso Thor como deus do trovão. Enfim, essas mitologias elas carregam em si a ideia de que existem seres superiores. Nós, cristãos, acredito que a maioria que estão assistindo esse vídeo agora são cristãos como eu, acredita que existe um único Deus, um ser superior que é regente de todo o universo, que é regente de tudo aquilo, regente de nossas vidas. Então, assim, Kardec ainda comenta: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produzido de um ensino, não seria universal. Ou seja, se fosse só algo que está nas escolas, os seres não civilizados, vamos levar assim nessa falsa pronúncia, os seres não civilizados, as tribos não civilizadas, não teriam esse sentimento também. Não teriam essa ideia que há um ser supremo. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino. Ou seja, Deus só existiria para mim, no caso André, que tive uma formação e que meu pai foi católico, minha mãe durante um tempo foi católica, foi evangélica, enfim. Mas eu estudei em escolas em que eu tinha aula de religião, ou seja, só por conta do ensino é que eu acreditaria que Deus existe, certo? Ou seja, não tem esse fundamento, isso não está organizadamente aprovado, isso não tem como. Ah, não, porque eu fui à escola, eu acredito que Deus existe. O índio, ele não foi à escola, não estudou, de uma raça inferior. Muita gente classifica que o índio é uma raça superior. Para mim não existe raça inferior, existe um povo de cultura diferente da minha. Mas aí as pessoas acreditam que o índio ele não acredita em Deus porque ele não foi à escola, ele não tem a menor noção daquilo que está fazendo ou falando, ok? Do que ele sente. A sétima pergunta do Livro dos Espíritos, ainda a respeito dos atributos de Deus, é o seguinte: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Ou seja, a gente poderia achar nas propriedades íntimas de uma matéria a causa primária da formação das coisas? A causa primária da formação das coisas? E a resposta dos espíritos é bastante interessante também. Sempre são respostas bastante louváveis no meu ponto de vista, porque elas são respostas explicativas, que não nos deixam dúvidas. O que eu acho interessante nesse livro, especialmente no Livro dos Espíritos e no Espiritismo de um modo geral, é que ele não nos deixa dúvida em relação às nossas questões. É uma questão de fé raciocinada. Eu comentei isso aqui na última live que a gente fez. É uma questão de fé raciocinada. Entender com calma. Ele não tira você do foco que é Deus, não tira você da sua crença, mas o Espiritismo ele lhe mostra as coisas com razão. Tá? Então, a pergunta é: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Então a resposta é simples. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? O que causaria numa matéria essas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Sim, é necessário sim uma causa primária para tudo. Tudo. A oitava pergunta diz: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria por outra ao acaso? Ou seja, algumas pessoas, como eu falei aqui anteriormente, apostam no acaso
para a formação do mundo, para a formação de todas as coisas. Acredito que agora meu amigo Zenaldo Lucena está assistindo isso aqui. Boa noite, Zenaldo. E o que é que acontece? Se a gente atribuir ao acaso a formação de tudo, os espíritos responderam para Kardec o seguinte, que é outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Vamos lá. Eu falei aqui há pouco tempo que de dentro de uma caixa do nada, eu só posso tirar nada. Eu não posso tirar outra coisa. Eu não posso tirar um coelho dentro de uma caixa de nada. Tá? Eu não vou fazer o truque do mágico que tira de dentro de uma cartola cheia de nada um coelho. A gente sabe que aquilo é uma ilusão. E Deus não é ilusão. Ele não é um ilusionista, ele não nos causa ilusão. Deus é razão. E nessa pergunta, a gente volta a um questionamento que eu fiz anteriormente. O acaso, ele não é um ser inteligente. E Deus, ele é a causa primária de todas as coisas, como foi dito na primeira resposta, e é a inteligência suprema. Então, Kardec comenta, a harmonia existente no mecanismo do universo panteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente, ou seja, o universo ele tem toda uma funcionalidade, tem toda uma função, tem toda uma harmonia, tem todo um mecanismo que funciona harmoniosamente, perfeitamente. E não poderia ser obra do acaso. Ele revela por trás de toda essa harmonia, por trás de toda essa perfeição de funcionalidade, um ser regente e inteligente por trás disso. Então, ele continua no comentário. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. De fato é insensatez. Pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Né? Nona pergunta, tá? Em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Olha, gente, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho nessa questão e vou falar uma coisa para vocês. A gente está conversando aqui, mas a partir do momento que vocês quiserem questionar, que vocês quiserem perguntar, podem fazer as perguntas, enviar aqui que a gente dá uma pausa, dá uma lida e faz algum comentário a respeito, ok? Então, assim, a nona pergunta diz: em que na causa primária se revela uma inteligência suprema? Se revela uma inteligência superior a todas as inteligências? E a resposta é sempre bárbara, tá? Jorge Eduardo Medeiros acabou de entrar. Grande Negão, parabéns pelas lives, meu querido. Obrigado, Jorge. Vindo de vocês, isso é um elogio muito grande. Obrigado. Então os espíritos responderam o seguinte para Kardec: tendes um provérbio que diz que pela obra se conhece o autor? Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Vamos lá. Vamos fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário pessoal. É assim, a minha ideia sobre o seguinte: pela obra se reconhece o autor. Vamos lá. Quantas vezes a gente escutou uma música que poderia ser nova para... Mas se a gente conhece uma banda, por exemplo, que a gente é muito fã de uma banda, e a gente nem sabe, nem tem ideia ainda que aquela banda lançou um disco, lançou uma música e tal, mas aquela música toca na rádio, aí você faz, caramba, essa música parece com as músicas de fulano de tal cantor, de tal banda, enfim. A gente conhece a obra
pelo autor. Perdão, o autor pela obra. A gente escuta a música e diz, olha, eu acredito que essa música é de fulano de tal. Mesma coisa, isso é muito comum também pela arte visual. A gente, quando vê um quadro, quem gosta de pintura, quem gosta de quadro, quem gosta de artes plásticas, consegue entender muitas vezes os traços de um pintor quando vê um quadro, mesmo sem ter visto a assinatura dele. Eu digo isso basicamente porque eu sou muito apreciador da obra de Monet, por exemplo, Claude Monet. E a obra de Monet, no meu ponto de vista, é uma obra única, de forma de traço único. Eu nunca vi ninguém com as pinceladas que Monet tem. Então, pela obra, eu deduzo que aquele quadro seja dele. Então, pela obra, a gente reconhece o autor. Então, se a gente passa os olhos pelo mundo, a gente reconhece que existe um autor, que é algo supremo. Kardec comenta: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. E tem uma frase aqui que Kardec falou: nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. A gente vê muita coisa interessante. Vamos lá. A gente já ouviu falar em camarão sintético. Quem gosta de cozinhar sabe que aquilo ali não tem nada de camarão, mas tem só o gosto do camarão. É uma combinação de frutas, não, de verduras e temperos, etc e tal, que tem aquele sabor de camarão. É sintético. Não foi a natureza que fez. O homem em si, ele não consegue formar um camarão, criar um camarão. No máximo que o homem consegue até hoje fazer é clonar. O homem consegue clonar. E até agora as experiências de clonagem, pelo que eu estou vendo até o momento, não foram muito bem sucedidas. E essa história de clonar, o homem, eu acredito, no meu ponto de vista, o homem deve esquecer. Mas o homem não consegue criar aquilo que é da natureza, que a natureza faz. Porque a natureza em si, ela tem um regente superior. E a gente não vai chegar sequer aos pés. E Kardec continua ainda: quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. Ou seja, a inteligência humana, ela tem uma causa. Somos inteligentes porque fomos dotados de uma inteligência por um ser que nos criou. E quanto maior for o que opere, quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Ou seja, por mais inteligente que um ser humano possa chegar a ser, tudo o que ele produz, por mais distante, por mais inacreditável que possa ser, jamais se igualará ou chegará próximo da inteligência de Deus. E tudo que é fruto dessa inteligência tão prodigiosa, tão maravilhosa, tem uma causa. Tem uma causa. E essa criatura que se julga tão superior, tão inteligente, que possa ser apontada até como um grande prodígio, não produzirá nada, jamais irá produzir algo que a natureza criou até hoje. A gente chega agora na parte de atributos da divindade. O que são atributos da divindade? A gente tem muitas pessoas atribuem qualidades e, por sua falta de conhecimento, por sua falta de raciocínio lógico de tudo, ou até por pura ignorância,
começam a atribuir defeitos, qualidades negativas a Deus. E a primeira pergunta dessa parte, a 10ª pergunta dos atributos da divindade, é a seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta, seca, curta e objetivamente sincera: não. Falta-lhes para isso o sentido. E quando ele fala que falta o sentido, é que falta para a gente em compreender o sentido realmente de Deus. É sentir o que é Deus. Então nos falta realmente sentir o que é Deus. Algumas pessoas se iludem de dizer que tem uma intimidade com Deus. Ah, fulano tem uma intimidade com Deus. Gente, essa intimidade é algo que ser humano algum, exceto o nosso Cristo, conseguiu ter. Por mais que a gente tenha ouvido falar na Bíblia que Abraão teve um contato com Deus, que fulano teve uma... Gente, Cristo é que realmente teve intimidade com Deus. Tá? Cristo é que teve intimidade com Deus. Então, a 11ª pergunta é a seguinte: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Isso aí é uma resposta relacionada à evolução espiritual. Ou seja, quando o homem não tiver mais apego à matéria, quando ele não tiver mais a dependência daquilo que é matéria, do que é o nosso corpo, das necessidades fisiológicas do nosso corpo, das necessidades sexuais, as necessidades dos nossos vícios e tudo mais, quando a gente se abrir mão de tudo isso, quando a gente se melhorar moralmente, quando a gente atingir a nossa perfeição moral, aí sim a gente vai poder se aproximar de Deus e a gente vai vê-lo e vai compreender. Mas isso é um estágio evolucionário que um dia a gente pode até fazer uma live para falar sobre a evolução espiritual, ok? Mas isso é um processo longo que a gente um dia pode chegar a ter. Com certeza, todos nós um dia veremos a Deus. Mas até lá há necessidade de um progresso espiritual. É necessário que hajam várias encarnações para que a gente chegue próximo lá a Deus, que a gente passe pelo progresso mundial do nosso mundo, passar desse estágio de prova e expiação, entrar no mundo de regeneração, para passar para um mundo de felicidade. Isso aí é um outro processo que a gente um dia pode fazer uma live para falar sobre isso. Mas enfim, tá longe. E Kardec comenta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Ou seja, nós não temos uma mente ainda aguçada para compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, ou seja, não é na nossa infância, e sim no pequeno processo evolutivo da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura. O confunde com a criatura. A gente às vezes confunde Deus com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sua razão. O que é que Kardec quer dizer com isso? É muito comum a gente chegar e dizer que atribuir, como ele falou aqui nesse texto, atribuir sentimentos e ideias negativas, defeitos morais às vezes até a Deus, porque nós não desenvolvemos, nós não conseguimos compreender ainda aquilo que é Deus, tá? Então
nessa questão de evoluir até o nosso pensamento em relação a Deus, parar para entender aquilo que a grande obra de Deus, e pela obra a gente entender aquilo realmente que Ele é, compreendê-lo em toda a sua essência, que ainda vai faltar muito, mas se a gente entender o mínimo de Deus, a gente vai, em primeiro lugar, tratar de tirar todos os atributos que nós jogamos para Ele. A gente vai falar disso logo logo. Embora não possamos, a 12ª pergunta é, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições, ou seja, a gente pode ter uma noção das perfeições de Deus. E aí os espíritos respondem para Kardec, de algumas sim, de algumas perfeições você pode ter ideia. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Ou seja, quando a gente começa a se desgrudar de nossas necessidades carnais, que nós passamos a deixar, a abominar e abrir mão de certos vícios e certas falhas morais, o homem começa a entender um pouco de Deus. Ou seja, o homem começa a entrever um pouco daquilo que é tão perfeito de Deus através de seu pensamento. Então, a 13ª pergunta é maravilhosa. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Isso é bom para refletir. É muito comum a gente ouvir das pessoas que Deus é bom, que Deus é justo. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Deus não muda, que Ele é único, que Ele é onipotente, que Ele é soberanamente justo e bom, e que, a gente ouve as pessoas dizerem isso e tudo bem, é louvável, maravilhoso. E a resposta dos espíritos é o seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Quando a gente diz tudo isso aí sobre Deus, a gente crê que isso abrange tudo, e que sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Levando em consideração que vicissitude... Marcinho Carvalho, meu grande amigo, boa noite, meu querido, muito obrigado por sua presença. Então é o seguinte, o que é que ele diz? Vicissitude, voltando ao que eu estava falando, vicissitudes são as nossas falhas. Então, Deus não pode estar enquadrado dentro de falhas. Deus não pode. Kardec continua ainda num comentário: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Ou seja, essa regência que a gente falou, perfeita, do universo, ela não existiria. Tá? É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Se ele tivesse matéria, ele poderia perder a sua imutabilidade. Tá? Ele é único.
Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ele é onipotente. Ele o é porque ele é único, tá? Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Isso é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E aí, para a gente finalizar, eu vou fazer um comentário bastante interessante. Vamos lá. Quando a gente fala que Deus é bom, é porque a gente ainda não mede a bondade de Deus. E aí a gente diz assim, Deus é infinito em suas perfeições. Os Espíritos responderam isso. Ele é infinito em suas perfeições. Ele não tem nada que desabone como Deus. O erro maior do ser humano é atribuir a Deus sentimentos e falhas humanas, como a ira. As pessoas confundem a justiça de Deus com a ira de Deus. Não tem nada a ver. Deus ele não é falho como nós somos, a ponto de fazer com que nós... Meu tio, Sérgio Caetano da Silva, muito obrigado por sua presença. Nós somos falhos, e muito. Então não nos cabe atribuir a Deus as nossas falhas, de atribuir ira, de atribuir ódio a Deus. Isso não cabe. Ele é infinitamente amoroso, infinitamente maravilhoso. Regina, boa noite. Então não nos cabe essas questões pequenas que nós humanos temos e atribuirmos essas questões a Deus, e atribuirmos essas inferioridades a Deus, e atribuirmos essas faltas de qualidades a Deus. Dizer que Deus vai nos lançar no fogo do inferno é uma bobagem sem fim, visto que, se Ele é infinitamente misericordioso, é porque Ele vai sempre nos dar a oportunidade de nos levantar, de nos colocar novamente no caminho para seguirmos adiante e nos livrarmos de todos os males que nós carregamos. Isso quer dizer que Ele nos ama infinitamente e vai querer sempre nos ver no caminho correto. Mas não quer dizer que a gente não tenha de pagar pelas nossas falhas. Esse é o princípio básico de reencarnação, que nós devemos carregar as nossas cruzes, e quando a gente fala em carregar as nossas cruzes, seriam dos nossos erros. A ideia de que Cristo morreu por nossos pecados é uma ideia, me perdoem aqueles que ainda acreditam, que estejam assistindo isso, é uma ideia profundamente errônea. Cada um que cuide das suas falhas. Cada um que cuide dos seus erros. Não haveria mérito nenhum em nossa salvação se nós fosse salvos por outras pessoas. Não haveria mérito. A nossa evolução, ela é uma questão de mérito, ela é meritória. Nosso progresso, ele é meritório, é aquilo que nós fizemos por merecer. Quando a gente começa a se livrar de tudo aquilo que nos é negativo, que passamos a realizar a nossa reforma íntima, isso é um assunto interessante para uma live futura. A partir do momento que nós realizamos a nossa reforma íntima, que nós passamos para um processo evolutivo, aí sim, nós estamos avançando, estamos progredindo. Então não nos cabe essa ideia de julgar, de criar um Deus absolutamente pragmático do mal, um Deus particularmente ruim,
que vai assustadoramente nos lançar no fogo do inferno, que vai condenar fulano, cicrano ou beltrano por sua não crença nisso ou não crença naquilo, por não acreditar nele, e sim, ele vai nos favorecer por nossas atitudes, ok? Gente, a gente encerra hoje aqui essa live, tá? Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Gostaria de dizer que na próxima quarta a gente volta com um estudo sobre a obsessão, e na próxima sexta-feira a gente fala sobre um outro assunto. A gente vai postando lá no Facebook, tá? Que Deus abençoe a semana de vocês, um ótimo final de semana para todos, que fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, tá bom?